Algumas teimosias, né, já sem limites, algumas coisas vêm acontecendo, a gente já estava falando isso há um pouquinho lá com um tempinho atrás. Se o Renato continuar indo por essa filosofia dele, realmente o torcedor vai só se afastando, vai desacreditando, mas ainda há esperança, né? O Fluminense é sempre se superando, muitas das vezes, como eu falo para o Ivo Grica, lá na nossa bancada, ultimamente, eu não tenho me preocupado muito com os adversários, mas sim com o próprio Fluminense. E ontem foi mais uma prova disso. O jogo em nossas mãos poderia ter vindo até mesmo com uma vitória, ou talvez o empate seria o mais justo, mas o Fluminense consegue se complicar. A Sul-Americana, ela quer ser do Fluminense. O Fluminense pode até conquistar essa Sul-Americana de maneira culposa, né? Quando não há intenção de vencer. Mas acreditamos aí que o Renato vai dar um boom aí na cabeça dele, ele vai ver que vai botar o Fluminense nos trilhos e ele vai voltar para os trilhos aí para o Fluminense na próxima terça-feira aí, conquistar essa vaga na próxima fase. Vamos seguindo. Isso aí. A Sul-Americana tem tudo para ser nossa. Eu confio bastante no título da Sul-Americana. Na verdade, eu confio no título tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil. Eu sou um cara aqui que gosto muito do trabalho do Renato Gaúcho, mas algumas teimosias dele já tá começando a me encher o saco, para falar bem a verdade contigo. O que tu tá achando Então, do trabalho do Renato? então, Ivo, assim, eu acho que futebol a gente analisa de vários formatos, né? Cada um tem o seu jeito de ver futebol. Eu não gosto de criar terra arrasada, porque eu sei o quanto que é difícil você conquistar algumas coisas. O trabalho do Renato, se você pegar pelos números, são números muito bons, né? Ele 38 jogos, tem 20 vitórias, 7 empates, 11 derrotas. Lembrando que alguma dessas 11 derrotas é a questão que ele poupa jogadores. Isso também irrita muito a gente, a questão de ele poupar e não repetir time, né? Então tem momentos que você pode, que eu acho justo poupar, por exemplo, o Fluminense jogou lá na altitude, lá contra o Deportivo San José, lá. É normal poupar naquele dia ali, faz parte do jogo, né? Mas o jogo do Corinthians, por exemplo, não fazia sentido nenhum poupar todo mundo, né? Então, assim, é um jogo em casa. Se o jogo fosse um Corinthians lá em São Paulo, tudo bem, você poderia poupar 4, 5, 6 jogadores, mas ele tira todo mundo e bota todo mundo. O que vai acontecer? O nível vai cair. É normal o nível da equipe cair. Porque se os jogadores são reserva, eles não são melhores que titulares. Os titulares do Fluminense não são jogadores de seleção brasileira, essa que é a verdade, né? Então, assim, a gente pode ficar chateado em ouvir algumas coisas, mas essa é a verdade, são jogadores bons, mas em alguns nem bons são, né? Nem bons são, né? Então, de fato, é isso. Então, assim, mas eu entendo que o Renato, ele faz um bom trabalho, mas ele precisa corrigir algumas coisas, que a bola fala, a bola grita. Tá? Só quem jogou bola sabe do que eu tô falando. Não que eu tenha jogado muito, só chutei a bola. Mas assim, de fato, assim, nesse momento, tudo o que vem acontecendo com o Fluminense, ele precisa se reservar em algumas situações, tá? Então, assim, uma das situações, a questão do Soteldo. O Soteldo já chegou no Fluminense morto, essa que é a verdade. Ele já chegou morto ao Fluminense. Não porque ele nem estou falando do desempenho técnico primeiro. Eu estou falando do desempenho da questão financeira. Foi um valor muito alto para um jogador irregular como foi o Soteldo, a carreira dele em toda, né? Ele fez um bom, grande momento que foi contra, pelo Santos lá, naquele ano que o Santos chegou bem no Brasileiro, foi vice-campeão, se eu não estiver enganado. Então, assim, depois dali ele mostrou muita irregularidade, né? Então, mas aí foi um pedido do Renato e tal, mas o valor já chegou pra gente. A gente sabe que o Fluminense é um time que não pode errar em contratações, porque a receita do Fluminense não são receitas extraordinárias, né? São receitas que tem que ter muito cuidado. E uma vez eu fui numa reunião lá no Fluminense, lá no CT, que o Mário me chamou algumas pessoas que trabalham com o Fluminense e tal, e eu falei isso pra ele, que o Fluminense não podia errar. E ele errou no Cris Silva, né? Ele lembra da conta do Cris Silva? Quanto que o Fluminense 9 milhões. despejou naquele jogo? Quanto foi de dinheiro? E ele falou que foi o scout que mandou, né? E o scout analisou. Eu entendo que tem um scout também, mas não necessariamente que você vai o que o scout te falar, pelo valor, você tem que dar uma analisada se realmente vale o investimento. O Soteldo é isso. Eu não acho o Soteldo um cagalhão, sendo bem sincero. Desculpa até ter falado esse palavrão. Eu não acho ele um cagalhão. Eu acho outros jogadores que tem no Fluminense cagalhão, entendeu? Só que o Soteldo, nesse momento, a bola tá dizendo que é para o Renato dar uma segurada nele. Porque nesse momento as coisas só vão dar erradas. Ele não consegue vencer partidas, ele não consegue. Assim, se você pegar o desempenho, o que o Soteldo se propõe a fazer dentro de campo?
é ir pro mano a mano e cruzar na área. Né? É o que ele sempre fez a vida inteira. Só que a gente não tem o centroavante que faz gol, a gente não tem o centroavante bom de bola aérea, e ele, quando pega na bola, muitas das vezes, ele tenta algumas coisas que não sai nada. Aí é o desempenho do jogador também. Então, assim, nesse momento, o Renato tá treinando muito com o Soteldo. É o Igor de 2008, né? Só os velhos vão saber, essa galera mais antiga vai saber que é o perigo de 2008. Então a gente sofria muito aquele meio campo do Fluminense com o Cícero, com o Conga, com o Thiago Neves, e tinha um Igor ali. E o Igor custou uma Libertadores pra gente, aquele tapa que ele toma logo nesse jogo, lá no primeiro jogo contra a LDU. Então, assim, aquele escorregão dele ali, então, de fato, é isso. Então, assim, mas eu acho que o Renato, analisando os prós e os contras, eu ainda tô com... o Renato, para mim, ainda tá positivo nesse momento da temporada. Eu concordo contigo. Vou passar pro Fita aqui, Bernardo, rapidinho, mas lembrando aqui pra galera, a gente vai dar uma passada no chat, tá, galera? Dar voz pra vocês também. Deixa eu falar com o Fita Flu, que o Fita Flu jogou também, cara. O Fita Flu hoje é Master, né? Já foi a época do Fita já. Fita, você acha que o Renato Gaúcho tá querendo... Fita, tu acha que o Renato Gaúcho tá querendo forçar uma barra com o Soteldo, cara? Querendo validar a contratação do jogador? Ivo Greca, eu fui um dos caras que, quando o Fluminense, depois daquele sufoco do ano passado, né? A gente brigou o ano todo para não cair. Depois daquela título da Recopa, foi um ano para a gente esquecer de 2024. Aí a gente consegue se safar e se manter na primeira divisão. Ali eu já falava assim, pô, o Fluminense já tem que pensar em 2025 e não renovar com o Mano. Aí todo mundo já sabe da história, a promessa que foi feita para o Mano e foi renovou o Mano. Quando renova com o Mano, eu já previa, falei assim, cara, a gente vai perder mais um ano. E tudo isso aconteceu. Quem acompanha o Fita Flu, quem acompanha o canal Flu Resenha, tá lá nossos vídeos sempre falando sobre isso. E a gente atrasa com essa renovação do Mano. Mas eu fui muito a favor da chegada do Renato Gaúcho. Eu gostaria que o Renato Gaúcho tivesse chegado no final de 24, que era para o Renato montar o time para a gente seguir um ano com um técnico bom. O Renato tem um saldo muito positivo como treinador. É inquestionável os títulos que o Renato conquistou, a expectativa que a gente criou, porque o Renato tem um elo, tem uma ligação forte com o Fluminense. Eu esperava que o Fluminense, nessa melhor condição, poderia oferecer um time melhor, um time mais competitivo com o Renato, porque o Renato é um cara de grupo. Só que aí acontece toda a história com o Mano Menezes, o Renato chega tardiamente, mas chegou, aí herda, né, alguns bagres solicitado pelo próprio Mano Menezes em conjunto com a direção, e o Renato chega com aquelas pompas de dizendo, comigo o jogador se escala, e o Fluminense vai jogar um futebol corajoso, né, e um futebol para cima. Foi isso que ele prometeu. Só que quando eu começo a entender que o Renato fala algumas coisas e na prática não acontece. E especialmente com alguns jogadores. Né? Alguns jogadores têm diversas oportunidades, outros não. Outros ele insiste com esses jogadores. E isso vem minando o torcedor, minando o torcedor, minando o torcedor. Os resultados de Copas garantem um bom resultado do trabalho do Renato. Mas se a gente pegar o próprio 2 jogos antes do Mundial, que ele consegue acertar o time, faz uma campanha surpreendente, onde o torcedor sai muito satisfeito com o Mundial de Clube que a gente fez, mas parece que depois que volta, o brasileiro é um Deus nos acuda. Se a gente parar para olhar só os números do futebol do Fluminense no Campeonato Brasileiro, é motivo já de preocupação, sim. A gente não tem desempenho, a gente não tem... O Renato até consegue alguns bons resultados, mas ele não faz o Fluminense ter um bom desempenho. E isso é preocupante para a gente. Então, aí as teimosias do Renato, as insistências do Renato com determinados jogadores, determinadas situações, a gente vê, cara, o Renato se perdeu. E as entrevistas coletivas dele, ele prova que ele se perdeu de fato. Eu parei de assistir as entrevistas do Renato, se eu não me engano, foi no jogo contra o Cruzeiro. Porque eu já tinha percebido que o Renato fala muita coisa e não as praticam. E o que ele promete, ele só promete para alguns jogadores e para outros não. Ou seja, as oportunidades não estão iguais, as insistências em determinados, ou paciência com determinados jogadores, não estão iguais, e hoje a gente tem que aturar um centroavante que não chuta gol, passa de jogos sem chutar gol, a gente tem que aturar um cara que foi contratado goela abaixo, né? Isso eu já culpo muito mais a gestão, muito mais o planejamento do que o próprio Renato Gaúcho, mas o Renato tenta viabilizar essa contratação, de fato, que foi uma coisa surreal. O Santos fez já a maior venda da história, a maior negociação da história do futebol brasileiro e mundial. Tem que dar parabéns ao Santos, que deu uma pernada na gente. A gente paga 40 milhões ou mais de 40 milhões, mais um salário de 1 milhão até o final de 2028, com um futebol ridículo.
e acaba comprometendo alguns dos bons resultados do Renato, especialmente em Copas. Como um todo, o Renato ainda tem um saldo positivo, mas parece que já está no limite. A torcida já não aguenta mais o que ele faz, o que ele pratica e o que ele vem falando nas coletivas pós-jogos. E desrespeita muito o torcedor, desrespeita os profissionais que ali perguntam a ele, faz perguntas a ele. Ontem foi um desastre. Eu não assisti a coletiva, mas por alguns cortes nas redes, eu vi que foi um desastre o cara falar que tirou o Martinelli. Cara, o Martinelli é o melhor volante que o Fluminense tem no elenco. E ele insiste em tirar o Martinelli. Não é a primeira vez que ele tira o Martinelli. Ele insiste em tirar. E aí ele ontem fala que, poxa, eu tirei porque eu achei que ele estava cansado. Quando eu perguntei, não estava. Então, assim, o Renato está se perdendo. E a torcida já percebeu isso. Agora, como eu falei, está tudo nas mãos do Fluminense. E o Fluminense está, mais uma vez, deixando correr entre os dedos. Essa resposta do Renato, Ivo e Fita, é surreal, né, cara? É surreal. Ele não pode falar que achou que ele estava cansado. Isso não é nem pelado, é assim, porra. É só você perguntar ao cara, porra. Ele descansou o time no último jogo, né? Na verdade, na entrevista ontem coletiva dele, 2 respostas dele me chamou a atenção. Isso até pauta aqui também hoje. A primeira falando que o Fluminense não tinha dinheiro, que o Gabriel Amaral quebrou ele na ideia ali. Né? Quem não é a primeira vez que ele fala isso. Não é a primeira vez que ele fala isso, né? Eu acho que é ótimo isso. A gente vai entrar sobre esse assunto também, sobre se o Fluminense tem dinheiro ou não. E esse lance do Martinelli, que é um absurdo. Ô, Bernardo, o que tu achou do jogo ontem? Você tá comigo, tá com o Dedé em relação a isso? Ou você tá mais inclinado com o Fita Flu? Que o Fita Flu, acho que o nosso treinador Renato Gaúcho tem que sair, né? Essa é a verdade. Ele acha que ele tem que sair. Não, Fitão? Mas deixa o Bernardo falar. Bernardo. Não, assim, rapidinho, Bernardo, antes de você entrar, lá, pode ir. Eu não estou inclinado para essa mudança agora não, que é até prejudicial, muito no meio do que está acontecendo. Mas se você botar uns 3, 4 jogos e essa teimosia e essas coisas continuar acontecendo, oriundos de eliminações, isso aí já começa a ser ventilado e a torcida vai pedir isso naturalmente. Mas vamos lá, Bernardo. Não, sobre o que vocês falaram do Renato Gaúcho, eu concordo com todas as falas, né? Eu não concordo com a saída dele agora. Não é isso que eu quero também. Não acho que seria o momento para isso. Não acho que é isso. Mas o Renato Gaúcho vem realmente rodando pouco esse elenco, vem fazendo algumas coisas que vem irritando o torcedor, vem dando muita... Na primeira oportunidade que ele vê, ele já dá essa oportunidade ao Soteldo, assim que ele se machuca, quando ele já volta logo pro time. Não volta a titular, mas é sempre uma primeira opção ali de mudança no jogo. Então muita gente questiona por que não tenta outro ponta, né? Eu sei que o Dedé vai brigar comigo, mas o Keno seria uma opção até que eu acharia mais interessante ontem, por exemplo, para colocar no jogo. Ele tira o Serna, né? O Serna que estava ali com o motorzinho, estava conseguindo levar o time do Fluminense ao ataque. Ele vai lá e tira. Depois teve essa retirada também do Martinelli, que o Martinelli também é um jogador que no meio de campo, para mim, tecnicamente, é o melhor jogador que a gente tem hoje. E ele tira esse jogador, então a gente perde muito sem o Martinelli. Aí ele querer dizer que tirou um volante para botar outro volante, ele tá achando que o torcedor não entende, né? O Bernal não é aquele volante que é o segundo, terceiro volante, ele é o cara de mais de primeiro, aquele cara que é mais uma sustentação ali de marcação, que foi péssimo ontem, né? Foi muito mal o Bernal ontem, diga-se de passagem. Tem uma galera, né, a torcida do Fluminense que acha porque ele habla, ele é um bom jogador. Não acho isso. Eu acho que ele ainda tem que mostrar muito por aí. Eu acho que ele é um jogador que tem potencial, mas eu teria um pouco de calma com o Bernal também. Mas ontem ele foi mal, tá? Bem mal. Outra coisa que dá para pontuar é o Soteldo, gente. Eu acho que até pro trabalho do Renato e pro próprio Soteldo, acho que ele tem que se preservar agora. Acho que é o momento para ele não entrar. A torcida já tá assim com ele, já tá de saco cheio, ainda fala que ele é azarado e, de fato, os números não mentem, né, em relação a isso. Porque o cara, quando entra, meu irmão, o time adversário já abre um sorrisão, assim, tipo, já sabe, vencemos, né? Impressionante, cara. E aí ontem acontece de novo isso e mais uma vez no final. Curtiu o conteúdo? Então deixa o seu like, se inscreve e não perde, porque para ver que começou o show do seu tricolor aqui no Flu Resenha.